Me chamo Paulo Matheus e na edição do Monday Games dessa semana, o tema abordado vai ser o que levar em consideração antes de você estar investindo em um fundo de investimentos. Aqui eu separei os 9 fatores mais importantes, tá, que eu considero, para você levar em conta na hora de escolher o seu investimento. Para começar, é importante saber do que se trata, o que é um fundo de investimento. Eles são dos tipos de investimento ou aplicação financeira mais comuns no país. Podem ser entendidos como carteiras ou até mesmo cestas de investimento que podem ser compostas por títulos públicos, títulos de renda fixa, ações, derivativos, commodities e até mesmo cotas de outros fundos, tá bom? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é sobre o perfil do investidor. Qual é o seu perfil? Os bancos e as corretoras, eles geralmente classificam o investidor em um dos 3 perfis que eu trouxe para vocês. Tá? O primeiro perfil seria o conservador. O conservador, a característica dele é que ele é avesso ao risco, ou seja, ele não está disposto a correr risco. E ele se guia pela vontade de preservação do capital que ele investiu, ou seja, o dinheiro que ele está investindo. Os produtos mais indicados para o tipo de investidor conservador seriam os produtos de renda fixa, tá bom? Como a caderneta de poupança e títulos de baixo risco, como os títulos públicos do Tesouro Nacional ou privados, LCA, LCI e CDB. O investidor moderado é aquele investidor que ele vai estar conciliando os riscos. É aquele investidor que ele começa a estar disposto a correr riscos, mas não riscos tão altos, tá? E as perspectivas de ganhos, ele vai estar conciliando as perspectivas de ganho dele, evitando exposições excessivas, como eu havia dito. Investimentos mesclados são os produtos indicados a ele, como títulos de baixo risco e fundos de investimento como os cambiais. Já o investidor agressivo, ele é mais experiente, ele vai estar aceitando correr riscos em trocas de possíveis lucros maiores, especialmente aqueles de longo prazo. Os produtos mais indicados para esse tipo de investidor seriam justamente os de renda variável, como a bolsa de valores e mercados de futuros e derivativos. O segundo ponto que eu gostaria de estar destacando aqui para vocês seriam os objetivos. Quais são os seus objetivos com o dinheiro que você pretende investir? Por exemplo, quem deseja segurança provavelmente escolherá fundos de investimentos diferentes do que aqueles que buscam maior rentabilidade. Além disso, outros objetivos específicos podem ser analisados. Fundos que investem em câmbio, eles costumam atrair o interesse de quem tem o intuito de viajar, por exemplo, ou realizar compras em moeda estrangeira no futuro. Já outros fundos, como os fundos imobiliários, eles podem ser atrativos para quem busca renda passiva. Enfim, é interessante considerar seus objetivos, inclusive pensando em quanto você tem disponível para investir e qual vai ser o período em que você pretende deixar o seu dinheiro investido, tá bom? O terceiro ponto seria o valor mínimo. Qual a quantidade de dinheiro que você está disposto a investir? A partir disso, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar investimentos que estejam dentro do seu orçamento. Por exemplo, se você separou R$1.000 para estar investindo em um fundo, pensando em te ajudar, o seu amigo te liga e te diz que tem um CDB super rentável no banco X que ele aplica. Você vê que a rentabilidade é ótima e decide criar uma conta para aplicar o seu dinheiro. Até aí tudo bem. De repente, você descobre que você só pode investir nesse CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, a partir de R$5.000. E você só tem 1.000, entendeu? Você só separou 1.000 para estar investido naquele mês, por exemplo. E, diante disso, isso não é opção para o seu bolso. Existem investimentos com valores mínimos a partir de R$1 e até mesmo com valores mínimos de R$1 milhão. Por isso, você tem que ir direto naqueles investimentos que cabem no seu bolso, para não se decepcionar depois, tá bom? E o quarto ponto que eu trago para vocês são os tipos de fundos de investimento. Nós vamos ter os fundos de renda fixa e os fundos de renda variável. Aí você vai ter que observar todos os pontos, tá? E escolher qual a melhor opção para o seu dinheiro. Por exemplo, os de renda fixa, que é melhor. Os de renda fixa, eles possuem uma maior segurança, porém possuem um menor rendimento. O preço ele vai estar oscilando, porém a renda não, podendo ser pré-fixada, né, ou pós-fixada. Os de renda fixa eles têm garantias, por exemplo, garantia do FGC. É indicado para investidores mais conservadores.
E um dos exemplos de renda fixa seria o Tesouro Direto, o CDB, o RDB e outros. Já a renda variável é aquela renda que você está disposto a correr mais risco, tá? Porém, provavelmente você vai ter um maior retorno, um maior rendimento. Os preços e a renda ela vai estar oscilando. Não possui garantia, tá? E é indicado para investidores mais arrojados. Por exemplo, um dos exemplos de renda variável seria os bitcoins, as ações, robôs e etc. Tá bom? Aqui são alguns exemplos do que seriam os produtos de renda fixa, mais conhecida poupança, né? E os de renda variável, mais conhecida, que são as ações. Tributação. Tributação é o quinto ponto que eu separei, um ponto muito importante, tá? E trouxe um questionamento. Você sabia que a maioria dos investimentos também tem um imposto de renda cobrado? Os fundos de investimento eles apresentam algumas taxas específicas ao funcionamento dele, tá? O primeiro exemplo de tributação aqui seria a tributação sobre os fundos em renda fixa. Aqui nós temos a tabela, tá, de renda fixa tanto de longo prazo quanto de curto prazo, e essa tabela ela vai regredindo. Quanto maior o prazo, menor vai ser a tributação. Essa tabela se aplica a todos os fundos, exceto aos fundos de ações que eu vou falar mais à frente. Aqui na tabela nós podemos ver, aplicações até 180 dias úteis vai ter uma alíquota fixa de 22,5%, tá, do imposto de renda. De 181 a 360 dias, 20%. 361 dias a 720 dias, 17.000%. Acima de 720 dias, 15%. Isso no longo prazo. Já no curto prazo, nós temos dois valores, né, fixos. Até 180 dias, 22,5%, igual ao longo prazo. E de 181 a 360 dias, 20%, também igual ao longo prazo. Fundos de ações ou renda variável. Será sempre de 15% a incidência do imposto de renda, tá? Independente do prazo. E como ela varia, será tributada em 15% somente no resgate se houver lucro. Não existe prazo de vencimento aqui nesse tipo de fundo. Ele é diferente dos outros fundos que possuem um momento em que irão acabar. Logo, o governo não pode esperar para sempre para receber seu imposto de renda. Então, na renda variável, não tem como cobrar o imposto antes, pois pode haver prejuízo por conta de que não há como antecipar. Já na renda fixa, pode-se cobrar sim um imposto antecipado. O outro exemplo seria o imposto come cotas. Ele acontece a cada 6 meses, nos últimos dias úteis de maio e novembro, e é cobrado sobre a menor alíquota do fundo. Por exemplo, nos fundos de renda fixa de curto prazo, o imposto come cotas ele possui uma alíquota fixa de 20%. Já nos de longo prazo, renda fixa, possui uma alíquota fixa de 15%. Lembrando que esse imposto come cotas ele não vai estar incidindo sobre o fundo de ações. O IOF, que seria o imposto sobre operações financeiras, como vocês podem ver, ele é regrado por essa tabela, que é uma tabela regressiva, tá? Ela começa em 96% e a cada dia ela vai diminuindo 3%. Né? O último dia seria, o 29º dia do mês seria 3%, e no 30º dia seria uma alíquota de 0%. Tá? É bem importante saber disso. A cobrança de IOF em um fundo de investimento com carência é de 0,5% ao dia fixa, limitada ao rendimento, vigente durante todo o período da carência. Já a taxa de administração é o pagamento extra feito quando o gestor conquista resultados acima do esperado. Ele é descontado do patrimônio líquido, tá? E essa taxa ela pode acontecer e ela serve para remunerar o trabalho daquele gestor do fundo. O sexto ponto que eu trouxe para vocês seria relacionado aos riscos. É importante lembrar que todo investimento ele tem um risco, tá? E você deve escolher qual o risco você está disposto a pagar, tá? Então você precisa, como eu falei, olhar que o risco ele vai muito além de escolher uma renda fixa ou uma renda variável, tá? Por exemplo, alguns investimentos eles são garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, e isso faz com que a sua aplicação de até 250 mil esteja segura caso o banco quebre, né? Ele venha a falir. Muita gente só investe em ativos garantidos pelo FGC, para ter uma segurança maior, por exemplo. Outros analisam o índice de Basileia da instituição financeira, que quanto maior for o índice, mais seguro.
é investir naquele banco ou naquela corretora. Cada pessoa tem um perfil e um objetivo. Às vezes vale a pena arriscar um pouco mais para ter um rendimento maior em um curto período de tempo. Em outros casos, é melhor jogar com mais tranquilidade para não ter muita dor de cabeça. É um ponto muito importante para se pensar na hora de escolher. Fique bem atento, viu? E o 7º ponto, eu vou estar falando sobre a gestão de um fundo. Você tem que analisar se a gestão do fundo que você está aplicando seu dinheiro é uma gestão passiva ou se é uma gestão ativa. O que seria uma gestão ativa? Ela representa a maior atuação do gestor, porque ela aproveita variações do mercado para negociar investimentos. Já a gestão passiva, ela não apresenta uma movimentação tão frequente por parte desse gestor. Então, analise bem sobre como anda a gestão daquele fundo. Quem é o gestor, como ele se comporta, né? É aconselhável também que você avalie o histórico da rentabilidade daquele fundo. Saber o quanto ele lucrou no passado não é uma garantia em relação ao lucro futuro. Lembre-se disso. Mas pode apontar alguns indicadores da qualidade do gestor, tá? O 8º ponto está falando sobre a liquidez. Para quem não sabe o que é liquidez, corresponde à velocidade e à facilidade com a qual um ativo pode ser convertido em caixa, tá? O que é a liquidez de um investimento? É melhor investir em aplicações com liquidez diária ou no vencimento? A liquidez diária ela pode ser resgatada em qualquer dia, tá? É naqueles prazos mais curtos, porém possui menos rentabilidade. Um dos exemplos são Tesouro Direto, CDB, fundos, etc. Já a liquidez no vencimento, ela é aquela que pode ser resgatada somente na data final, é aquela caracterizada por prazos mais longos, consequentemente com mais rentabilidade, e um dos exemplos seria a LCI, a LCA, o RDB, o LC e etc. Tá? Alguns fundos eles têm um prazo maior para saque, por exemplo, que podem ser de dias ou semanas. Outros não permitem a saída do fundo a qualquer momento. Nesses, os investidores só podem se desfazer de suas cotas e resgatar o dinheiro na data do vencimento determinada. Há ainda aqueles fundos cujas cotas são negociadas na bolsa, como é o caso dos fundos imobiliários. Quem investe neles pode vender suas cotas durante o pregão. Entretanto, apesar de oferecerem muitas vezes alta liquidez, é preciso ficar atento ao risco de mercado, que pode fazer o investidor perder dinheiro caso as cotas estejam valendo menos do que quando você comprou. Outra coisa que eu não falei no tópico sobre os riscos é que existe o risco de mercado, o risco de liquidez e o risco de crédito. O risco de mercado ele vai estar compreendendo aquelas oscilações dos ativos, das ações, tá? Naquele fundo. O risco de mercado é sobre... O risco de crédito, é sobre aquela questão da instituição financeira não honrar com as suas dívidas, ou seja, não ser capaz de pagar com aquilo que foi acordado. E o de liquidez é a capacidade, aquela falta de muitos vendedores e poucos compradores, aquela questão de você não conseguir vender a sua ação por o valor que você comprou, né? Ter que vender por um valor bem baixo. Já o 9º ponto que eu trouxe como um extra seria a rentabilidade, tá? Um ponto muito importante. E assim, a maioria dos investidores iniciantes, eles vão atrás da melhor rentabilidade e por isso fica, ponto final. Você deve avaliar todos os pontos que eu disse anteriormente e muitos outros que tem, tá? É claro que cada caso é um caso, né? Se a sua única prioridade é ganhar mais dinheiro, talvez escolher um investimento com mais rendimento seja a melhor opção, mas isso é muito difícil de acontecer. Na maioria dos casos é necessário analisar todos os fatores. Depois que tudo estiver decidido, aí sim vale a pena ver qual é o investimento que mais rende. Não vale ficar cego com aquele monte de taxa e esquecer dos outros fatores, tá bom? Como eu pesquisei para estar apresentando essa aula para vocês aqui, muitas pessoas dizem que escolher um investimento é algo muito pessoal, e isso é verdade. Vai depender da necessidade de cada um, quais são os seus objetivos, quais são os riscos que a pessoa está disposta a correr, e que investir em um fundo demanda muita dedicação. Você não basta só aplicar seu dinheiro lá e deixar, você tem que analisar um conjunto de fatores
para chegar no melhor investimento para você e você alcançar todos os seus objetivos com aquela aplicação, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Por acompanharem mais uma edição do Mundo Game. Eu gostaria de agradecer ao professor Antônio Walter pela oportunidade, tá? E à escola CPA agora, tá bom? Muito obrigado.